Está começando agora mais um episódio do Janela do Vale, o seu podcast do Vale do Jequitinhonha. E hoje eu estou aqui com meu amigo Marcos Cardoso, camarada que é presidente da Câmara lá de Jordânia, está fazendo um trabalho incrível. E hoje a gente vai bater um papo sobre a cidade de Jordânia. Então, se você é da cidade, da região, já morou, assista, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Muito obrigado, meu amigo, pela presença. Prazer é todo meu. Me conta aí, velho, o que você fazia antes de ser político? Ou você sempre foi político? Não, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade. A Janela do Vale é uma janela, de fato, para nós, principalmente para quem quer desenvolver uma atividade e quer torná-la conhecida. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui. Respondendo a sua pergunta, eu nem sempre fui político. Comecei a trabalhar em serviços que não tinham absolutamente nexo nenhum com a política. Já fui padeiro, confeiteiro, fui professor depois de algum tempo. E a política ela chegou para mim recentemente, eu estou no meu segundo mandato. E como é que foi que nasceu esse desejo aí? Foi insatisfação? Foi um desejo de ver algo melhor? Tem pessoal, eu ouvi uma vez que a mente que se abre ao conhecimento, ela jamais será a mesma. Ela nunca mais retorna ao tamanho que ela era. Não, ela se expande. Quando você começa a ler, começa a estudar, você começa a entender a importância de se preparar, de se capacitar e de que nem tudo que está ao seu redor te agrada mais. E baseado nisso, eu comecei a ter um discurso político sem ser político. Alguns colegas viram ali a possibilidade de catapultar o legislativo e me incentivavam, vamos, bora, Marcos, vai dar certo, ainda não é a hora. Fui estudar, me preparar, tentar buscar um pouco mais de conhecimento para poder chegar no legislativo. Se nós formos analisar a importância que é um legislativo municipal, nós não chegaríamos lá de qualquer maneira. A gente se prepararia mais para que o cenário político pudesse mudar. As pessoas que entram, você acha que na sua grande maioria elas são preparadas ou elas entram porque são populares? Com certeza porque são populares. A minoria busca preparo intelectual para isso aí. Nós falávamos agora há pouco que Aristóteles condenava isso. Ele questionava o indivíduo que ele tem uma boa oratória, que ele tem uma boa desenvoltura com as palavras, não quer dizer que ele está intelectualmente preparado e apto para exercer aquela função legiferante. Se ele consegue falar bem e ele fala aquilo que a população quer escutar, principalmente, o sofismo já traduz isso aí. Eu chego em determinada plateia aqui, eu falo de um assunto que agrada o meu ouvinte. Mas se eu for para outra plateia e aquele assunto já não agradar mais, o meu discurso já vai ser diferente. Então o político, quando ele tem esse jogo de cintura, ele chega lá pela sua desenvoltura e não pelo seu intelecto. Cara, e isso é o que mais acontece. Normalmente o pessoal já imputa essa qualidade no político. Fala, não, o político ele vai sempre falar o que você quer. E eles dão o nome de político para essa habilidade também. Como é que você lida com isso depois que você está eleito? Para poder falar alguns nãos que são necessários. E como são necessários. Importantes, principalmente na vida de... Para quem é um gestor, eu vou usar o exemplo do prefeito. Ele não vai poder resolver 1/3 dos problemas que chegam ao gabinete dele, principalmente de forma imediata. Lógico que ao longo do tempo ele vai procurar uma solução, procurar ali uma maneira de, ao mínimo, amenizar aquela situação. E é necessário falar não. Para nós, enquanto representantes do Legislativo, não é diferente. Muitos nãos precisam ser dados, até porque as pessoas interpretam diferente da realidade a função de um vereador. A minha função, eu fui eleito para legislar e para fiscalizar de forma típica. De forma atípica, nós temos outras condutas dentro do legislativo. Mas quando o indivíduo chega até mim, ou chega a qualquer colega vereador, ele chega com uma visão completamente diferente. Que eu sou o cara que posso conseguir uma cirurgia para ele, que eu sou o cara que posso calçar a rua da casa dele, que posso resolver o problema de saneamento básico. E a minha única função típica é levar, é criar esse acesso, esse nexo, essa ponte entre esse cidadão e o executivo. E óbvio que eu vou fazer uso de um eufemismo, eu não vou falar um não na cara dele, eu vou fazer com que ele entenda qual é a minha função e tentar, de algum modo, colaborar com a resolutividade do problema dele. Mas o não é necessário às vezes. Teve algum não que você falou assim, poxa, isso aqui não dá para resolver pelo esse caminho, mas eu como Marcos, eu vou resolver aqui para essa pessoa? Cara, tem, principalmente as questões ligadas à saúde. Porque o problema de saúde é um problema imediato. E como eu te falei antes, nós não executamos, nós legislamos, nós fiscalizamos. E às vezes quando chega alguém, não tem jeito, você tem que procurar aí
através do network que você vai criando no dia a dia, procurar parceiros que consigam trazer uma solução, porque se você também for esperar que a fila ou que a roda gire para chegar a essa pessoa, o cidadão vai morrer à míngua. O cara que está lá na fila de espera de um hospital para uma cirurgia, o cara que está lá aguardando para um exame, e esse exame é iminente na vida dele, ele não tem como esperar mais. Você tem que dar seu jeito. Você já se comoveu assim muito assim com os pedidos que chegam? Muitos. Hã? Muitos. Eu acredito, tenho a impressão que no dia que o indivíduo parar de se importar com a dor do próximo, no dia que ele perder a empatia, ele já se perdeu como ser humano. A ciência política, ela é importante na formação do político, na realidade. A ciência política, hoje eu acredito que ela é importante na base propedêutica de qualquer formação. E o que é propedêutica? Propedêutica é basilar, inicial, é estrutural, é aquilo que se inicia. Porque o indivíduo, antes dele ser um advogado, ele precisa se colocar no lugar do cliente dele. O médico, antes de se formar em medicina, ele precisa ter a empatia para entender a dor do próximo. Qualquer profissão, a base propedêutica, a ciência política traz que você tem que ter empatia. Então, quando você perde essa sensibilidade de se colocar no lugar do próximo, você não serve mais para estar ali. Não, o camarada que ele não conhece a dor, ele não consegue resolver, não consegue trazer solução para ela. Ele não sabe do que se trata. Sim, você tem que ter essa preocupação. O próximo, no meu caso, que sou político, que represento uma população, que estou ali representando o cidadão, eu preciso sentir a dor e a necessidade dele. Porque senão eu vou passar meses e meses buscando meu subsídio e ele vai continuar com o problema dele lá. Porque eu vou fazer questão de ignorá-lo. Deixa eu te perguntar, você sempre morou em Jordânia? Sempre. Morei em alguns distritos de Jordânia também, né? Quais? Dá o nome aí. Eu sou filho de um casal de pastores. E quando eu tinha por volta... Pentecostal da Assembleia de Deus. Cadeeso. Quando eu tinha por volta de uns 8 para 10 anos, eles se mudaram para um distrito chamado Estrela, lá de Jordânia. 13 quilômetros mais ou menos. Sentido Maquinique, né? Não, você deixa Maquinique e entra à esquerda, logo na saída da rua. Moramos ali por alguns anos, uns 3 ou 4 anos. De lá eles se mudaram para Ribeira e eu fiquei nessa oscilação. Ia lá, passava uma temporada e voltava para Jordânia. Mas morei em Jordânia mesmo, né? Fazem parte de Jordânia. Ribeira, Estrela. Cara, da época que você era criança para hoje, qual foi a maior transformação, a mais importante que aconteceu em Jordânia para a população? Para a população, eu poderia citar diversos exemplos aqui, mas uma das que mais me comoveu foi o acesso à educação. Nós temos um povoado lá chamado Ribeira do Capinhaçu, e até meados de alguns anos atrás, os alunos estudavam até o 9º ano, antigamente a 8ª série, e a maioria deles paravam de estudar, porque nem sempre os pais tinham condição de alugar uma casa, ou ter um familiar, ou se mudarem para a Jordânia para que eles tivessem acesso à educação. Lá a educação era até o 9º ano, a 8ª série. Pouquíssimos tinham oportunidade. E aquilo ali martirizava, e eu volto a falar da empatia, aquilo martirizava ao ponto de eu me colocar no lugar, porque eu tive a oportunidade, meus pais tinham uma casinha em Jordânia, e a gente voltou para lá e eu tive como estudar, mas vários dos meus colegas pararam de estudar. Nós levamos, e nessa época eu já trabalhava no Conselho Tutelar, também fui conselheiro tutelar por 5 anos, eu levei essa proposta... Não, peraí, deixa eu só entender, você tem quantos anos? Porque tem coisa demais acontecendo aí. Você tem quantos anos? 39. Tá novo, cara. 39. Já trabalhou, hein? Um bocado. Vai, continua, prossiga. Mas continuando, na época eu trabalhava no Conselho Tutelar e aconteceu uma situação de que nós acompanhamos um adolescente e o juiz perguntou para ele: fulano, você está estudando? Não. Por quê? Porque na comunidade que eu moro, que eu fui morar com meu pai, lá só tem até o 9º ano. E aí, você está fazendo um acompanhamento psicológico, psiquiátrico? Não. Por quê? Porque lá não tem. Se eu tiver e precisar, ou melhor, para eu ter acesso a esses acompanhamentos, eu preciso me deslocar até a Jordânia. Meu pai não tem condição de me levar para lá. E nessa época, o poder público oferecia pouco acesso a isso aí. Ele virou para mim e falou: e você, enquanto conselheiro, está fazendo o que para mudar essa realidade, principalmente na área da educação? Uma vez que o artigo 136 do ECA afirma que é obrigação sua correr atrás. Se você não pode prover, no mínimo, mover as instituições que podem. Eu ia
obviamente com o devido respeito, respondê-lo da seguinte forma: Excelência, isso não é responsabilidade, ou, usando uma outra forma de falar, eu não tenho a menor culpa do que está acontecendo, porque a minha função é tutelar, é proteger sobre os interesses dele. Antes de eu falar, ele me interpeliu, falou assim, ó, nada que vai sair da sua boca vai justificar a sua inércia. E eu não esqueci jamais do que ele falou comigo. E de fato ele estava certo. Depois de terminada a nossa audiência, ele me chamou lá à parte e falou assim, ó, você vai procurar o Ministério Público, você vai procurar essa instituição, você vai procurar essa, e vocês vão conseguir solução para isso. Não existe. Em pleno século XXI, uma criança ou um adolescente parar de estudar porque na comunidade que ele mora não existe educação gratuita para ele. E na realidade ela não existia de nenhuma forma. Quando eu retornei com um propósito. E conversei com a secretária de Educação na época, conversei com uma infinidade de pessoas e nós não conseguimos uma solução para isso, porque o acesso era difícil. Era ficar quase 40 quilômetros de distância de Jordânia, fica mais próximo do Bandeira, porém o acesso para o Bandeira é um pouco mais complicado. Mas para resumir, depois de um tempo surgiu a ideia de que uma das escolas, e essa ideia já não partiu de mim, mas surgiu-se a ideia de que uma escola poderia criar um anexo lá, da Escola Estadual de Jordânia. E foi feito isso. Eles criaram o anexo, só que eles pediram um levantamento, uma perspectiva de quantos alunos iriam terminar o ensino fundamental nos próximos 3 anos, uma retrospectiva de quantos já haviam terminado e quantos estavam terminando esse ano. E nós fizemos. Eu me lembro que na época foi eu e uma professora lá chamada Marinóbia, nós passamos de casa em casa pedindo assinatura de quem tinha interesse em estudar. Para minha grata satisfação, minha mãe mora nesse sítio até hoje, terminou, e desde aquela época terminou o ensino fundamental e não tinha oportunidade de fazer o ensino médio. Ela fez parte da primeira turma que fez o ensino médio na Ribeira. Então, quando eu falo isso, eu vejo que foi um avanço absurdo para aquela comunidade. Eu não estou falando aqui de um nível superior, de um doutorado e nada. Era um simples ensino médio. E isso foi em que ano, mais ou menos? Eu acredito que a primeira turma formou em 2017, isso foi em 2015. Cara, recente, velho. Isso. Recente. 2015. O acesso à educação, eu achei que a gente já tinha resolvido isso há mais tempo. Não, a gente, infelizmente, ainda tem esse tipo de problema. Isso não é um problema, hoje, graças a Deus, hoje não é um problema de Jordânia, mas não é uma realidade tão distante de nós, não. Se a gente for analisar comunidades, distritos aí, tem muitos lugares que ainda são assim. E como professor, você atuou quantos anos? Uns 3 ou 4 anos, pouco tempo. Cara, na época que a gente estudou, o professor, a gente tinha um respeito imenso pelo professor. Quando você teve em sala de aula, você sofreu pela a falta de respeito que às vezes a gente vê na internet, alguns vídeos, ou o pessoal lá de Jordânia é sempre... Não, eu dei sorte porque eu lecionei no distrito e na zona rural. Então não tive esse problema não. Os alunos de lá sempre foram alunos bons, comportados, comprometidos, com dificuldades. Eu dei aula em uma comunidade em que os alunos iam montados em jumentinho para a escola. E eles andavam lá uns 4 ou 5 quilômetros, eu acho que tinha uma família que andava em torno disso aí, para ir para a sala de aula. E chegava sempre com aquela satisfação, aquele interesse em querer aprender. Graças a Deus eu não tive essa experiência negativa, não. Eu conversei com uma professora aqui, a Andréia, grande abraço, Andréia, ela me falando que ela dá aula em área rural, e é muito diferente. Os meninos da benção. Sim. Da benção na área rural, ao contrário daqui, né? Eu acho que às vezes a facilidade que tem no dia a dia, na cidade, eles vão perdendo o respeito pelas coisas, a importância de algumas figuras na vida da gente, no caso do professor. O tratamento é completamente diferente. Você vai dar aula. Obviamente, eu já peguei uma substituição outro dia lá em Jordânia mesmo, e o tratamento é completamente diferente. Você chega na sala de aula, é aquele silêncio pária. Você chega na sala de aula lá em Jordânia, em outra sala convencional, você tem que estar dando tapa na mesa, gritando silêncio, gente, silêncio, e os alunos não estão nem aí. Você acha que a facilidade do acesso ao ensino ficou igual à facilidade que a gente tem em informação hoje? Você pode baixar qualquer livro a qualquer instante e ler e adquirir aquele conhecimento. Mas só como ele está sempre disponível ali, você acaba postergando, deixando para depois. O acesso à educação, como tem facilitado hoje em dia, está fácil formar. Antigamente era difícil. Se você não tivesse aprendido, você não passava. Hoje em dia passa. Você acha que isso pode ter deixado os alunos meio sem interesse? Com certeza. Aquilo que vem fácil demais, já dizia minha avó, que aquilo que vem fácil demais, você não valoriza. Você só valoriza aquilo que você tem dificuldade em obter. O professor da PUC, Clóvis de Barros Filho, ele fala que a alegria está na conquista. Uma vez conquistado, perde-se o interesse. Quando nós não tínhamos acesso a isso... Lacan. Pois é, quando nós não tínhamos acesso a isso, a gente valorizava. Como eu posso citar aqui? O ensino superior.
Quantas e quantas pessoas almejavam o ensino superior? Quando chega, você fica protelando, postergando. Vou acessar o ano que vem. Não, ano que vem não. Tá aí, qualquer hora que eu quiser eu consigo. Vou trancar agora, depois eu faço. Cara, e andando pelas ruas de Jordânia, hoje, o que mais te orgulha de ser de Jordânia? É jordaniense que fala? Jordaniense. Jordaniense. O que mais te orgulha de ser jordaniense? Olha, nós fazemos parte de um grupo político e até na última gestão nós fomos oposição. Foi meu primeiro mandato, mas eu já comecei já sendo oposição. E uma coisa que era característico de Jordânia é que os jordanienses já haviam perdido o interesse ou desacreditado de que a cidade poderia ser diferente. O primeiro ponto positivo foi que as pessoas voltaram a acreditar que Jordânia terá dias melhores. Isso aí é uma perspectiva que nós precisamos ter, porque uma vez que você não tem esperança, você abandona. Hoje a gente escuta pessoas interessadas a voltar a residir em Jordânia. Ontem estavam em Jordânia representantes daquela empresa Graficoa, que está instalando lá. Vejo em alguns podcasts seu que você tem algumas objeções com relação a isso, e nós também temos esse senso crítico, porque na maioria das vezes eles vêm, só retiram e não deixam nada. Mas a proposta que eles têm nos apresentado, e essa proposta, esse namoro já está durando alguns bons meses, é de que eles vão gerar emprego e renda lá em Jordânia. A forma de extração não vai ser aquela extração convencional, de deixar rejeitos em represas que correm um risco. Enfim, não vem ao caso aqui, mas é uma série de inovações que eles estão trazendo. Então, quando eu vejo jordanienses querendo voltar para a Jordânia, jordanienses com possibilidade de emprego e renda na cidade, que tenham a possibilidade de conseguir sobreviver na sua terra, no seu lugar natural, isso aí nos enche de orgulho. Eu falo muito aí da parte de extração, porque eu trabalhei em mineradora 6 anos. E eu tive em vários lugares, Pará, Amapá, e onde é que tem extração, não fica nada legal. Eles extraem lá em Carajás há não sei quanto tempo. E a cidade mais próxima lá, que é Parauapebas, eu vou te falar, ela sofre, não é um lugar desenvolvido. Então o negócio, aí o pessoal fala assim, Tempos, então você quer que não extraia? Eu falo, não é isso não, a gente precisa ter contrapartidas melhores. Igual os empregos melhores lá de Araçuaí, óbvio que ficaram para as pessoas que vêm de fora, porque não tinha mão de obra qualificada. Às vezes, por exemplo, você combina com coisa, a gente precisa que você dê treinamento aqui para você poder contratar pessoas de certos cargos aqui. E não só aqueles, porteiro, secretária, pedreiro, motorista. A gente quer capacitar essas pessoas aqui. Um soldador, um eletrotécnico, alguma coisa assim, entendeu? Por isso que eu fico batendo a tecla. Não é que eu não quero que venha, é que eu quero que eles deixem mais. Sim, o prefeito tem essa preocupação também, inclusive já presenciei e participei de algumas reuniões sobre essa questão de capacitar o cidadão jordaniense para que ele possa, sim, ocupar um cargo de destaque lá. Eles falaram que irão ofertar alguns cursos dentro da área da geologia, por exemplo, que nós não temos, não só em Jordânia, é uma área também escasso disso. Sim. É escasso, as cidades da região é escassa. E eles se comprometeram a ofertar cursos de aperfeiçoamento para que o cidadão de lá possa ocupar o espaço de trabalho lá dentro da empresa. E isso é uma boa contrapartida. Sim. As estradas, por exemplo, é um questionamento constante nosso, de que eles precisam ofertar, uma vez que os caminhões vão danificar as pontes, as estradas, eles precisam se responsabilizar por isso. Eles assumirem a manutenção de X estradas. Seria isso, né? Interessante também. E andando pelas ruas de Jordânia, hoje em dia deve ser muito mais difícil andar do que quando você não era eleito, né? Mas graças a Deus eu tenho uma relação boa com o público de Jordânia e não tenho essa de alguém me ligar e eu não atender o telefone, de alguém me chamar e eu não parar. E lógico, nem sempre a gente tem solução para o problema de todo mundo. Mas não tenho problema com relação a isso, não. As pessoas me respeitam muito e eu as respeito também. Não é isso não. É porque às vezes você tem um compromisso ali 10 horas, mas você vai andar 3 quarteirões. Não chega. Em 10 minutos você não faz mais. Eu tenho um caso aqui real que aconteceu, Lucas que está presente aqui com a gente aqui. Eu saí de casa determinado horário para ir para a Câmara. Só que eu rompia 10 metros, um parava. Rompia mais um pedaço, outro parava. Quando chegou, estava quase fechando a Câmara, eu liguei para ele para que ele me desse uma carona. Eu falei assim, moço, me dá uma carona pelo menos para eu chegar e encontrar a Câmara aberta, porque senão eu não vou encontrar. Eu tinha saído de casa antes das 8 horas da manhã. E já era quase meio-dia, né, Lucas? Quase meio-dia, eu não conseguia chegar.
Cara, isso é bom e ruim, né? Não, é bom no sentido de que as pessoas acreditam no seu trabalho e ruim porque se você for sair de pé, você não consegue fazer nada. Hoje, qual que é os maiores elogios que você escuta aí no meio do caminho aí, dos trabalhos que você tem executado na Câmara? Eu costumo falar que o trabalho da Câmara é um trabalho coletivo e, graças a Deus, nós temos uma Câmara que se empenha. Lá eu posso falar em nome deles que todos os 9 vereadores se empenham dentro das suas prerrogativas, dentro do seu segmento de trabalho, dentro do seu grau de conhecimento, eles se empenham. Nós ofertamos já há algum tempo, e isso desde a gestão passada, um trabalho lá dentro do anexo da Câmara chamado Balcão da Cidadania. Lá nós temos um posto de identificação, a gente emite a identidade nacional e diga-se de passagem, Jordânia foi uma das primeiras cidades do Brasil a emitir a identidade nacional. A primeira foi Belo Horizonte, Jordânia foi uma das primeiras, eu não sei te falar se foi a segunda, a terceira, mas eu sei que na formação lá, Jordânia estava inclusa na primeira turma. Além do posto de identificação, nós temos lá dentro a Procuradoria da Mulher, que é um carro-chefe de Jordânia hoje. Nós temos essa política pública voltada para a proteção à mulher. Isso dentro do balcão de serviço? Dentro do balcão da cidadania. Nós temos assessoria jurídica gratuita em uma infinidade de áreas. Nós temos o PROCON, lá em Jordânia. E funciona tudo num lugar só? Funciona tudo num lugar só. Nós temos um prédio, na realidade, um prédio não, nós temos um espaço com diversas salas e funciona. Ainda não é suficiente o espaço e no ano passado nós conseguimos comprar uma casa paralela a essa, ou melhor, nos fundos dela, virado para a rua principal da cidade. E nós vamos construir lá um centro de conferência ou algo similar para que nós possamos receber pessoas que têm interesse em ministrar cursos, palestras, realizar alguns eventos que nós não temos a capacidade de receber dentro da Câmara ou não temos outro espaço em Jordânia. Nós estamos na iminência de começar a construir. Essa parte jurídica aí, às vezes a gente fala assim, tem acesso à assessoria jurídica gratuita. Sim. Mas a pessoa ela não sabe exatamente o que ela pode buscar lá. Bora falar mais aí? O que a gente consegue resolver lá na maioria das vezes? As questões ligadas a direito de família, pensão alimentícia, divórcio, dissolução de casamento, de união estável, questões civis corriqueiras do dia a dia que às vezes tem alguma animosidade e a gente consegue... Os acordos comerciais... Também, dada ao PROCON que a gente tem funcionando lá dentro, nós temos acordos comerciais lá dentro também. Cara, bacana. E me fala aí, qual foi a decisão mais difícil que você, como presidente da Câmara, você teve que tomar? Eu não conseguiria elencar aqui a decisão mais difícil, mas sempre tem. Porque você deixa de ser... Ou melhor, você não deixa, além de ter as prerrogativas de legislar e de fiscalizar, você passa a ser gestor. E como eu falei no início da nossa conversa, Temperson, às vezes você precisa falar um não. E nem sempre você tem condição de atender os requerimentos dos vereadores, ou seja, um requerimento para participar de uma capacitação, seja requerimento para determinada função. E às vezes você tem que falar não. E quem escuta o não nem sempre fica satisfeito. Eu não sei se isso aí é a minha... talvez a ação mais difícil a ser tomada lá, mas é chato, porque constrange às vezes você que está falando e constrange também quem está escutando. E, na sua opinião, qual que é os gargalos hoje, o maior gargalo em Jordânia? Emprego, infraestrutura, tudo. Saúde, educação? Nós temos um pouquinho de tudo. Eu poderia falar que é um popurrí disso aí. Emprego, saúde, estrutura, saneamento básico. Cara, você sabe, eu sou pré-candidato a deputado estadual, né? Sim. Eu vejo aqui na região que a gente é carente de muitas coisas. E a gente vai olhar ali, por exemplo, o norte de Minas, eles têm 5 deputados eleitos. E isso faz diferença. Você acha que a falta da gente não ter pessoas daqui pode estar interferindo na qualidade do serviço e das coisas que a gente consegue resolver aqui no Vale do Jequitinhonha? Eu tenho certeza absoluta de que interfere diretamente. Porque se você é daqui de Almenara, se você é daqui do Vale, o seu interesse é de ver a sua terra prosperar. É o que Aristóteles vai chamar de o seu lugar natural, né? Aquela paixão do lugar natural, ela não sai do seu coração, não. Você quer prosperar lá fora, mas Ítaca está no seu coração e você quer ver ela prosperar. O seu lugar natural sempre vai vir em primeiro lugar. E se nós tivéssemos daqui do Vale deputados que representassem a nossa gente, e não deputados fragmentados, que eu estou lá parte do meu eleitorado norte, no sul de Minas, lá no Vale do Aço, e eu tenho também representatividade aqui no Vale. E óbvio que nós temos, eu não preciso falar que toda regra tem exceção, nós temos sim alguns deputados que se importam
Mas na maioria das vezes é só meramente eleitoreiro isso aí. Cara, eu fiz um vídeo hoje falando de quantos deputados foram votados em algumas cidades. Aqui na Menara foram 314, velho. Deputados votados aqui? Em Rubim, que é 9 mil eleitores, 9 mil habitantes, 113. Como que a gente espera ser representado, diluindo nosso poder de voto, de cobrar desse jeito? Aí eu fico imaginando 20 mil pessoas gritando por 300 outras pessoas. Os 300, nenhum deles vai importar, não vai nem dar fé que está sendo chamado. E a gente tem isso aqui, Jordânia. Se fragmentar demais, infelizmente, não tem como trazer resultado, não. Perdi aqui o trem que eu tava. Você me falou aqui mais cedo aqui também de uma situação que está acontecendo na Jordânia, que é a casa de acolhimento. Isso, nós conversávamos mais cedo sobre a casa de acolhimento, o Lar Glorier. Os irmãos dessa associação Glorier, eles começaram essa obra filantrópica há muito tempo em Jordânia, e parte desse povo já faleceu. Inclusive, 2 que moravam, que residiram e que fizeram história em Jordânia, irmão Cornélio, irmão Pedro, eles já faleceram. Os outros, de outras cidades ou de outros países, alguns já não têm mais condição de trabalho, outros já faleceram. E hoje esse lar vai ser entregue ao município. Em conversa com o prefeito, ele havia me falado que ele vai ser gerido pela Fundação Paulo VI. Foi criada uma instituição que levará o nome de Cornélios, um dos irmãos lá que fez um trabalho magnífico, e essa associação vai ser gerida pela fundação. E por trás disso aí vai ter a prefeitura gerindo, administrando de forma eficaz para que esses idosos que lá residem não fiquem largados ao léu. Nós temos lá, tem pessoas, mais ou menos uns 3 ou 4 que não tem mais familiares. E se hoje fechasse, não teria com quem deixar. Gente, isso é muito preocupante, viu? Porque nós vamos ficar velho um dia. Sim. Torcer para os nossos entes não colocar a gente num cantinho, mas podia ser com qualquer um de nós. Pois é. Aí é que a gente tem que voltar na questão da empatia. Se a gente não se preocupasse com isso, vai ser só 3 ou 4 pessoas, vamos realocá-la em outra cidade, mas e a população de Jordânia que está envelhecendo? E a população de Jordânia que também não tem familiar, que um dia vai precisar ir morar lá? Ou até mesmo um de nós, que quando nos tornarmos velhos, idosos, a gente vai morar lá. Então, o prefeito e a equipe da prefeitura, com essa preocupação, eles tentaram solucionar isso aí o quanto antes. Eu tenho certeza que esse mês ainda já vai ter realizado todo o trâmite documental necessário e a prefeitura já vai estar assumindo. A prefeitura, anteriormente a isso, ela já tinha algum recurso específico para injetar lá? O município sempre teve convênios com a Casa de Saúde. Não sei te falar o valor exato que era injetado lá dentro, mas convênio sempre. Sempre tem alguma coisa ou outra que eles colocam lá, ou um profissional de fisioterapia, um profissional lá da enfermagem, alguma coisa acontecia. Só que de um tempo para cá, eu acho que o ano passado, eu acho que não estava tendo esses repasses. Lá sempre sobreviveu com emendas de deputados, um deputado X ou um deputado Y, acaba colocando. E dentre esses deputados, destaca-se um que fez história lá em Jordânia, Eduardo Barbosa, um deputado federal. Não sei se você já ouviu falar, faleceu aí há mais ou menos um ano, 2 anos, precocemente, e que fez muita falta, porque era um cara que tinha a empatia, que tinha esse amor pelas pessoas de Jordânia e que carregava consigo o interesse em querer ajudar. Quando esse cara morreu, Jordânia ficou órfã. E depois de muito tempo foi aparecendo alguns recursos lá realocados, inclusive alguns colegas vereadores ajudam através de pedidos de emendas para que a casa possa sobreviver. Só que chegou em um impasse que não tem mais como. Ou a prefeitura assume de uma vez por todas, ou fecha. O que eles decidiram por assumir. Pai, glória a Deus. Bora dar um jeito de manter isso aí rodando. E eu estava vendo também um assunto que está girando lá em Jordânia, sobre o credenciamento dos servidores, cara. Sim. Me conta aí, o que foi que aconteceu e o que vai acontecer a partir de agora. O credenciamento é uma modalidade de contratação. Há pessoas que concordam, há quem questione, há quem fala que está cesseando direito do trabalhador, mas na visão gerencial do município, e eu tenho que me colocar aqui nesse fogo cruzado, ao mesmo tempo entender o lado do trabalhador, mas também entender o lado da gestão. Para a gestão é economia. Por quê? Você tem isenção patronal, é o seu primeiro ponto de partida. Se você contrata pessoa jurídica ao invés de pessoa física, você não vai ter problema com o patronal.
você vai conseguir diminuir esses gastos e, ao mesmo tempo, manter os empregos. E, obviamente, essas pessoas terão uma preocupação agora que serão contratadas em se planejarem melhor na questão previdenciária, uma vez que eles não serão mais funcionários, serão pessoa jurídica prestando serviço. Foi feito esse credenciamento, alguns critérios foram estabelecidos, até porque o prefeito ele questiona que se não houver essa economia, ele não tem como manter o hospital e manter essa casa de saúde, e não está errado, não está errado com relação a isso. Nós não temos uma varinha de condão para bater e o dinheiro aparecer e os problemas desaparecerem, né? Não, tem gente que acha que o poder público tem dinheiro infinito. E não tem. Eles têm um orçamento fixo, né? Um orçamento fixo, e não tem. E é sempre um cobertor de pobre. Esse é o grande problema. Porque você tem que, às vezes, jogar nos pés e quando a cabeça gela, você volta para a cabeça. Não dá, é esse malabarismo eterno. Não é essa infinidade. Nós temos recursos, por exemplo, no SUS, que é um recurso vinculado. Você não pode tirar esse recurso do SUS e colocar na educação. Na educação nós temos o recurso do Fundeb. Você não pode usar o recurso do Fundeb e jogar no SUAS. O recurso do SUAS você é obrigado a gastar com questões da assistência social. E assim é uma infinidade de recursos que são vinculados. O recurso que vem de forma discricionária é um recurso muito pouco. Aquele recurso que você tem que ficar fazendo malabarismo o tempo inteiro. Você vai socorrer a cultura, o esporte, você vai socorrer ali a infraestrutura, é uma manilha de um cano de esgoto que rompe, que você tem que providenciar para outro. É um matabu, é uma série de outras coisas. Então, como é que foi? Demitiram uma galera lá? Porque o papo é mais ou menos assim, né? Os contratos venceram e a prefeitura não recontratou até então. Então os contratos foram a galera que o contrato venceu. Não foi alguém que estava lá contratado e falou, não. Foram os funcionários contratados, venceram, o prefeito não reconduziu os contratos e, obviamente, os serviços essenciais eles foram mantidos, mas a maioria deles não foram reconduzidos. Esse serviço não vai ser contratado da forma anterior. Obviamente, parte desses trabalhadores serão reconduzidos, creio eu que a partir da segunda-feira, mas alguns serviços como odontologia, enfermagem, médico e uma série de outros serviços técnicos, esses serão recontratados através do credenciamento. As pessoas que já trabalhavam nesses setores, eles têm alguma vantagem, né, para voltar a trabalhar onde é que estava ou não necessariamente? Acho que a vantagem que tem em Jordânia é o emprego e a renda. Não, eu digo o seguinte, prioridade, por exemplo, o camarada que já estava ocupando aquele cargo, aí ele fez lá o credenciamento, ele tem prioridade para voltar para o cargo que ele estava ou é um processo seletivo? Eu acredito que esse tratamento isonômico aí, ele foi colocado como critério sim, mas antes desse critério aí, de tempo, houveram outros critérios, graduação, formação acadêmica e vários outros. Curricular, né? Curricular. Cara, o pessoal pensa nas cidades como algo isolado. Eu vejo como um sistema. Jordânia ligada a Almenara, que é ligada a Mata Verde, que é ligada às outras cidades. Você vê dessa maneira também? Completamente. E se não houver esse network aí, você não faz a máquina girar. A legislação em si ela é muito rígida, ela é fria. Se você for se preocupar em ficar ao pé da lei o tempo inteiro, não, eu tenho que seguir por esse caminho e não que eu esteja incentivando naquilo que eu vou falar, que você tem que cometer alguma ilicitude. Mas se você não tiver esse network, essa interação com cidades vizinhas para buscar uma resolutividade para os problemas, você vai fazer o povo morrer à míngua. Você tem que ter. Não tem como não. Como a gente falava há pouco do hospital de Almenara. O hospital de Jordânia não faz cirurgias. O hospital de Jordânia não lida com traumas. Se não tiver essa parceria, vai mandar para onde? Tem que mandar para Almenara. Se não tiver, vai ficar em Jordânia morrendo. Tem que mandar para outras cidades. Como Jordânia é uma cidade de divisa, nós temos Itapetinga, que é lá do lado. O acesso à Vitória da Conquista também é muito bom. Então, tem que ter essa interação com outros municípios. Eu estava conversando aqui há um tempo atrás com um camarada que foi diretor do DR. E a gente conversando, ele pegou e falou, pessoal, às vezes chega lá um pedido muito isolado de alguma coisa e fica mais difícil atender dessa forma. Se juntasse os municípios, chegasse lá com a demanda de prioridades, olha, a gente tem essas e essas demandas, prioridade número 1 é essa, número 2 é essa. Chega lá 5, 10 gestores de uma região, ficava muito mais fácil atender. É tranquilo fazer esse contato para poder correr atrás ou cada um está cuidando do seu e acaba não dando atenção para o todo? Vou te citar um caso na prática. Nós temos uma comunidade rural, a mais distante de Jordânia, chama Lodo.
Lá na comunidade do Lodo, o acesso deles é a Macarani, na Bahia. Não sei se você conhece Macarani. Sim, sim. É na Bahia. Acho que fica a 20 e poucos quilômetros de Macarani e fica a mais de 60 quilômetros de Jordânia. Tem um acesso a ter determinada fazenda. Dentro dessa fazenda não tem acesso de carro, você tem que atravessar de pé. As pessoas saem do Lodo, acho que eles vão de carro, de moto, ou do meio de transporte que tiver lá que dispor, até essa fazenda. Eles têm que fazer contato lá do outro lado para que Macarani, alguém venha buscar até na outra extremidade da fazenda. Eles atravessam a pé ou de cavalo. Acho que de moto também dá para atravessar, mas um carro não atravessa lá. Outro dia, eles entraram com uma ação na justiça e a juíza, não sei se ela não analisou bem o mérito, e ela deu ganho de causa para a fazendeira. Só que essa estrada existe lá há mais de 50 anos. Eu não sei qual a influência que a mulher exerceu, não vou criar aqui o juiz de valor. Eu sei que deu ganho de causa para essa fazendeira. A população de lá ficou revoltada com isso. Eles já estavam almejando, estavam na esperança de que a partir daquela data iria conseguir o acesso mais fácil, porque fazem a sua compra em Macarani, o acesso à saúde, na maioria das vezes, quando é uma coisa emergente, é para Macarani que eles vão, que é mais perto. Eles movimentam economicamente em Macarani e não estava tendo acesso a Macarani. Nós nos juntamos em uma sessão coletiva entre a Câmara de Macarani e a Câmara de Jordânia. Tem um advogado que está representando essa comunidade lá, e a gente conseguiu fazer com que esse processo voltasse à estaca zero, e agora a juíza vai ter que reavaliar. Ela vai ter que ouvir Jordânia, vai ter que ouvir Macarani. Ela pediram uma lista de pessoas que residem lá nessa comunidade, nós encaminhamos mais de 25 pessoas, só na extremidade, outras ali por perto. Eu sei que se não houvesse essa interação, com certeza não ia ter solução para esse problema. E eu estou te citando aqui um dos inúmeros casos que a gente geralmente tem assim. Mas eu vejo isso aqui no macro Vale do Jequitinhonha, né? Porque às vezes a gente se entende como de Almenara, de Rubim, de São Antônio, de Jordânia, Palmópolis e por aí vai, mas a gente não se entende como um sistema Vale do Jequitinhonha. E eu acho que isso pesa demais na falta de representatividade que a gente tem aqui. Porque se junta 54 municípios, né? Que é o Vale do Jequitinhonha, né? Sim. É 54? Eu não tenho certeza, mas me parece que é 54. 54 é por aí, 55, por aí. Se esse povo todo junta querendo um negócio só, é impossível não ser feito. É um barulho que a gente queria. Eu vou te citar um exemplo aqui que eu acho que todas as cidades aqui clamam por isso. A estrada que liga Almenara a Pedra Azul. Não é interesse, não é de Almenara só, não. É interesse de Rubim, é interesse de Jordânia, é interesse do Jacinto, é interesse aqui do Salto da Divisa, é interesse de todo mundo aqui que às vezes se tem que ir para serviços previdenciários, por exemplo. Jordânia envia para Pedra Azul uma infinidade de pessoas para o INSS de lá. Hoje o setor responsável pela saúde, o regional, é em Pedra Azul. Então não tem como você não ir. E às vezes as pessoas eles optam pela estrada ser ruim, aí lá em Taubim, voltar pela Rio Bahia e voltar para Pedra Azul, sendo que essa estrada tem, dá o quê? 100 quilômetros daqui lá? 100 quilômetros. 100 quilômetros. O quanto isso aí não encurtaria a viagem para nós? Eu não sei se você sabe, foi autorizado fazer duplicação dessa estrada em um outro trecho. Agora, como você vai duplicar um outro trecho e não termina o que precisa ser terminado? Uma ligação tão importante. Esses dias eu fiz um vídeo na internet falando que a galera vem aqui, faz vídeo, vai embora e esquece. Eles não vão brigar por isso. Então, se as pessoas não colocarem pessoas que precisam passar por essa estrada, não vai ter ninguém para brigar por isso nunca. Você tem que ter representante daqui gritando por você. A realidade é essa. Não tem como uma outra pessoa fazer um serviço que é obrigação sua de fazer. Eu acho que, por mais boa vontade que a pessoa tenha, ela não consegue. Não. Ela não sabe onde é que está doendo, que é o que a gente falou no começo. Sim. Como é que ela pode tomar providência, né? Se você fosse elencar, assim, as prioridades que o Vale precisa para poder começar a melhorar, você colocaria o que como número 1? Saúde. Eu acho que é o principal. Acesso às estradas. As nossas estradas são horríveis. Educação. Tem muita coisa que nós não conseguimos fazer aqui por perto. Concordo. Eu acho que a gente precisava que a faculdade de medicina, de medicina veterinária, que a gente... Não tem aqui por perto. Não tem, cara. E a gente usa muito. Aqui a pecuária aqui é o que sustenta aqui essa região. De Jordânia tem pessoas, sai carretas e mais carretas diariamente. E diz que o melhor gado, PO, é aqui do... É a região. É a região. Sai carretas e mais carretas.
E você não vê os municípios sendo beneficiados, mesmo produzindo uma carne de qualidade, um gado de origem, como você citar aí. Você não vê investimentos sendo atraídos para cá. Talvez por falta de representatividade, talvez por falta de pessoas que abram esse caminho aí. Mas, elencando aí, ó, saúde, educação, acessibilidade, que nós não temos. Que é a estrada? Me foge aqui agora uma quarta ou uma quinta situação. Eu falo aqui, a gente precisa de trazer indústria para cá. Sim, geração de emprego e renda. Geração de emprego e renda, cara. Sim. Que se a gente coloca aqui essas 4 coisas e emprego para as pessoas, cara, a gente resolveu o problema do Vale do Jequitinhonha. E não é difícil, não. A gente faz igual fez em Betim, Contagem, dá isenção fiscal para as empresas virem, cara. Você vai ali na Bahia, você não anda dos 20 quilômetros, tem uma fábrica de alguma coisa, e aqui a gente não tem. Em Jordânia, nós recebemos lá, acho que foi o último projeto de origem da própria prefeitura, do próprio executivo, solicitando que o município ofertasse isenção para as empresas que se interessarem a ir se instalarem em Jordânia. E eu achei aquilo fantástico, uma iniciativa muito positiva, porque quem for para lá agora vai falar, não, eu vou para a Jordânia, não tem estrada, mas pelo menos determinado tributo eu vou ficar livre. Então isso aí facilita para nós. Então se nós tivermos aqui no Vale políticas públicas que gerem emprego e renda, que citando a isenção, para que uma grande fábrica venha se instalar em Almenara, que atenda não só a população de Almenara, porque de certo modo acaba atraindo as outras cidades circunvizinhas. Outras empresas, elas acabam vindo juntos. Sim. Vamos supor, uma empresa faz borracha, aí tem uma que é um torneiro mecânico especializado em tal tipo de material, outro fornecedor de suprimentos. Embalagens, tem uma empresa chamada Cata, lá em Maikinique e em outras cidades da região, que eles trabalham com embalagens. E a gente podia trazer aqui. Mas só que eu acho que o que garra aqui, por exemplo, é as estradas. O camarada ele vai distribuir o material dele como? Ele vai tirar daqui como? Para escoar com a estrada com a qualidade horrível que nós temos aqui, não tem como, não. Então eu colocaria a estrada aqui como número 1 e depois a educação ela entraria com curso técnico também, em parceria com o SESI, Senai, Sim. Que não é difícil. Eu troquei uma ideia com o Balbino, cara. Ele falou, pessoal, é possível a gente levar curso para aí, uma vez que tenha futura demanda. E a saúde, o que você acha que resolveria aqui? Especialidades médicas. Especialidade médica? Especialidade médica é algo que é muito caro, o acesso, por mais que o SUS está aí para fomentar isso aí, mas as clínicas particulares ainda é que subsidiam esse tratamento, esse acompanhamento, mas não é um tratamento barato. Você vai fazer uma consulta com um especialista e é 300, 350 reais. Para quem vive de um salário mínimo ou que tem uma renda per capita inferior a um salário mínimo, que é muito dos casos você aqui, desembolsar 300, 350 reais, cara, é muito dispendioso. Não é uma ação fácil de fazer, não. Talvez para quem é mais abastado, que tem ali 5, 6 mil reais disponível todos os meses, tudo bem. Mas para quem vive, aqueles 300 reais é a compra da quinzena, é a conta de energia que vai deixar de ser paga, é a internet e tantas outras coisas, a conta de telefone que não vai ter como ser paga. Quando um pobre, vamos colocar dessa forma aqui, quando alguém menos abastado, para não ser pejorativo, tem que pagar uma consulta médica, é um sacrifício que ele está fazendo. É o famoso cobertor de pobre citado ali, ele vai estar tirando dos pés e cobrindo a cabeça até que ele consiga recurso para voltar a cobrir os pés novamente. E na maioria das vezes você vai ter uma eterna briga com a falta de recurso. Então eu acredito que especialidades médicas aqui conseguiria resolver parte dos nossos problemas. Na saúde, eu acho que uma coisa que o povo já não aguenta mais esperar, um centro de hemodiálise em Almenara. Cara, diz que tá quase tudo aí no jeito aí, mas burocracias e interesse político está impedindo o negócio de rodar. E quem sofre, quem está na ponta, que é o cidadão. Para o povo de Jordânia, eles fazem esse tratamento na hemodiálise de Itaubim. Aí você imagina, 190 quilômetros de Jordânia, e nem sempre a estrada está boa. Para quem já está debilitado, está frágil, vai dentro de uma van, porque a prefeitura não tem como colocar um carro pequeno para levar todo mundo. Aí você vai dentro de uma van, 10, 15 pessoas às vezes, você tem paciente que tem a necessidade de acompanhante, vai naquele amontoado, e com isso eu não estou trazendo a culpa para os municípios, porque os municípios não têm condição de manter um centro de hemodiálise, mas eu falo pela logística, pela distância, e para que o município consiga suprir essa demanda, ele acaba fazendo isso. Aí esse cidadão que sai 5 horas da manhã de Jordânia, 7 horas da manhã e retorna para a Jordânia, estou citando o meu caso,
7, 8 horas da noite, 3 vezes na semana, você acha que a vida desse cara vai ser prolongada? Não vai, cara. A estrada já está maltratando muito mais do que o tratamento que ele está fazendo. Minha mãe fez hemodiálise 13 anos. E sempre que ela saía, era muito, muito fraca, cara. Era no outro dia, assim, para poder começar a retornar. Imagina você pegar ainda 190 quilômetros de estrada e estrada ruim para poder, poder descansar de verdade, né? Com que roda lá dentro para ir e voltar é 400 quilômetros. Você acha que resolveria mais hospitais municipais ou a gente tem um hospital regional aqui numa cidade maior? Ah, com certeza o hospital regional. Os municípios não teriam condição de subsidiar esse hospital. No início seria uma mil maravilhas, você contaria com emendas de deputados, de senadores, mas depois... Não se sustentaria. Não se sustentaria. Eu acho que um hospital regional, como aquele ali que foi feito em Teófilo Otoni, se a gente não tiver algo similar, mas algo pelo menos próximo àquilo, imagina um hospital regional em Almenara, ou se o Deraldo Guimarães fosse potencializado para que pudesse ofertar para as cidades aqui circunvizinhas um tratamento mais digno, o quanto isso não melhoraria a vida das cidades do Vale? Cara, o hospital Deraldo Guimarães, você viu o vídeo aí que saiu esses dias? Sim. O pessoal tá com medo dele fechar. Sim. E se continuar dessa forma, fecha. Não tem condição. Porque sem recurso tem pessoa. Você não gera política pública, não. Você tem que ter recurso para isso. Não, e o pessoal acha que tem representatividade com o hospital fechando. Fala, que representatividade é essa? Não. O camarada manda lá 500 mil para uma festa, manda não sei o quê. O hospital tá fechando. O nível de prioridade das pessoas, eu acho que é um negócio assim meio estranho. Aí eu não sei se cai naquilo, né? Esse dinheiro só pode ser usado com isso, esse com aquilo, outro. Mas nós temos muito recurso que pode ser usado no SUS, sim. Nós temos muito recurso. O que acontece? É porque, na maioria das vezes, é igual fazer esgoto. Saneamento básico tem que ser tratado com prioridade, mas é a manilha que vai ser enterrada Ninguém vê. Ninguém vê. Só vê na época de chuva que inunda a casa. Exatamente. Você só vê esse resultado nesse período. Mas isso aí... eu falando besteira aqui, mas é o que eu penso. Isso é culpa nossa. Porque a gente acaba se encantando com coisas muito rasas. E a gente acaba escolhendo pessoas que não nos representam de verdade, que estão passando ali mel na boca e o que é principal mesmo não está entregando. Eu acho que o básico funcionando seria excelente. Um básico bem feito funcionaria muito. Eu não vou ter a visão aqui absurda de que nós teríamos um hospital similar ao regional de Teófilo Otoni, mas se nós tivéssemos injeção de recursos no Deraldo Guimarães, as vidas nossas mudariam com certeza. Você já pensou esse centro de hemodiálise aí funcionando? Eles deixarem essas picuinhas políticas de lado, esses interesses escusos aí por trás de lado e começar a incentivar a inauguração desse hospital, a estruturação desse centro, o quanto isso aí não melhoraria a vida das pessoas? Tem 24 leitos prontos, precisa de uma rampa de acesso e tá parado. Você tem noção disso, cara? Aí o pessoal fala assim, não, fulano me representa. Eu falo... Não representa, não. Então continua. Se te representa, continua, mas não reclama pra mim, não. Vai reclamar pro cara errado. Cara, isso arremete aos primórdios de como isso foi estruturado. Se você voltar no estado de natureza de Thomas Hobbes, você vai entender que é o indivíduo contra si, o homem degladiando contra o homem para sobreviver. Quando você sai do estado de natureza e entra no contrato social de Jean-Jacques Rousseau, de Max Weber e de tantos outros contratualistas, você vai entender que nós abrimos parte da nossa liberdade para que nós possamos ter proteção. Sim. Você sai do estado de natureza porque é o homem contra o homem, lá você está vulnerável, lá você suscita a natureza, as ações não só humanas, mas as ações da natureza, e você entra... agora no contrato social, onde você está abrindo mão de parte da sua liberdade para que o Estado te proteja, te represente, te livre das intempéries do dia a dia, seja do homem ou seja da natureza em si. Só que essa proteção funciona de forma muito superficial. Você não consegue ter segurança pública o tempo inteiro na sua cidade, porque quando você vai questionar, é sempre a mesma história, o mesmo discurso. O nosso efetivo é pouco, então nós não conseguimos ofertar policiamento na madrugada, nós não conseguimos ofertar o policiamento pela manhã, pela tarde e pela noite. E com isso eu não estou trazendo... Em certos distritos? Sim, em determinados distritos, zona rural, um patrulhamento rural mais efetivo.
E eu não estou trazendo a culpa para o batalhão aqui, até porque eles são escravos da lei, como todos nós somos. Mas eu digo para o governo de modo geral, nesse estado de natureza, quando fala assim, ó, tem pessoa, abre mão de parte da sua liberdade que eu consigo proteger você. Ó, se você conseguir abrir mão, se o José, se a Maria, se o Antônio também abrir mão e a gente conseguir pegar esses recursos que você está abrindo mão, eu vou conseguir te ofertar segurança, eu vou conseguir te ofertar saúde, vou conseguir te ofertar educação. Só que na finalidade não chega para nós. Infelizmente não chega. E você percebe que obviamente, eu não estou falando aqui que é melhor viver no estado de natureza sem proteção nenhuma, mas eu estou querendo falar é que se nós abrimos mão de parte da nossa liberdade, é obrigação do Estado cumprir com a sua contrapartida. Às vezes, questões básicas, como eu citei aqui no início, faltava educação lá num dos nossos distritos. Cara, e em tempos recentes aí. Sim, quando você falou, 2017. Não, quando você falou, pensei, isso deve ser 2002, 1999. Bem recente, 2017. E o Estado não está preocupado com isso. Aí quando você parte para a questão da estruturação, nós vamos lá na tripartição dos poderes. Montesquieu idealizou e ele falou que se for dessa forma vai funcionar perfeitamente. Aí cria o legislativo, o executivo, o judiciário e cada um fica com as suas funções. Só que na prática não é bem assim. Aí você vai compor o legislativo. Você vai ter um indivíduo que se prepara, um indivíduo que se preocupa, um indivíduo que é bem intencionado. Mas quem chega para ocupar a cadeira mesmo, qual é o indivíduo? É o popular mal intencionado. Exatamente. É aquele cara que consegue dobrar a sua mente para que você confie nele e depois ele vira as costas. Te oferece mundos e fundos. É o sedutor. É o sedutor. É o sedutor que chega todo galanteador e depois que ele consegue o objetivo final, ele fala, eu nem te conheço, meu amigo. Minha mãe nunca leu um livro de filosofia, mas ela falava coisas assim que eu carrego até hoje. Quem quer pegar passarinho não fala show. Não. Quando chega alguém te oferecendo coisa demais, abre o olho que tá errado. Não tem nada muito bom. E as pessoas às vezes não se tocaram disso ainda. Agora, eu acho que a falta de união é que deixa o Vale do Jequitinhonha do jeito que tá também. Porque nós somos 500 mil eleitores. Você tem noção disso, velho? É muita gente. É muita gente. É muita gente. A gente consegue fazer barulho. Se a gente se unir, se houver essa interação entre os municípios... E eu não estou falando de interação de um simples consórcio, não. Eu estou falando de interação, de preocupação no dia a dia. E isso, elencar prioridades, falando, bora correr atrás de todo mundo disso aqui, pronto. Exatamente. Se a gente tiver essa união, eu acho que a gente consegue fazer um barulho bacana na capital, a gente consegue fazer um barulho bacana em Brasília e chama atenção para isso. Chama. Porque quem cala, como diria a minha avó também já, a filósofa, ela ia falar, quem se cala, consente. E o consentimento é uma aceitação tácita. Se você tá calado, tá tudo bem. Não, o cara pisar no seu pé. Se você não falar com ele ele continua pisado. Que tá doendo, ele continua pisado. Ele não sabe. Ele não percebeu ainda. Cara, você falou de filosofia aí que você gosta. Me fala aí 2 frases aí que você se identificou na filosofia que você carrega pra sua vida. Então uma delas é: tudo sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca acima daqueles que pensam que sabem alguma coisa. Boa. Eu acredito que nós somos eternos aprendizes. Eu tenho a Bíblia como meu manual de fé, de prática de conduta. E em um dos versículos fala que é necessário não só conhecer, é necessário prosseguir em conhecer. Então, eu tenho isso como uma máxima filosófica para a minha vida, de que eu não sei de nada. E quando eu acredito que eu sei alguma coisa, tem alguém que sabe infinitamente mais do que eu. Então, o que eu tenho a consciência que eu tenho que ter é que eu sou um eterno aprendiz. Cara, quanto mais você aprofunda no assunto, mais você percebe que o buraco é lá embaixo. As pessoas que acham que realmente dominam o assunto é porque ela olhou superficial. Sim. Vou te dar um exemplo. Se eu pergunto pra você o que é isso, você sabe o que é isso? Aí você vai falar, é uma cadeira. Não, a cadeira é o nome disso. Isso é muito mais do que o nome disso. É muito mais complexo. É muito mais complexo. E as pessoas acham que sabe o nome de alguma coisa, acham que sabe o que elas são. E na sua vida política, qual foi o maior aprendizado que você vai levar forever? O maior aprendizado é servir as pessoas. Eu acredito que a gente aprende. Ter empatia não é algo que você nasce com ele, você aprende. Você desenvolveu sua empatia mais no decorrer da sua carreira? Desenvolve. Não tem como você se manter da mesma forma que começou. Eu acho que a principal finalidade de um político é ele se colocar como servo. Ele entender que ele está lá não
não como uma autoridade, mas ele está lá como alguém que as pessoas buscam e que as pessoas esperam um dia poder, através dele, ter as suas vidas modificadas. Eu falei no meu último discurso na nossa sessão da Câmara, baseado também em uma aula do professor Clóvis de Barros Filho, onde ele fala que a vida que vale a pena ser vivida é aquela dedicadamente entregue ao próximo. E a política, ela te ensina isso, que você deixa de ser um patrão, você deixa de ser dono do seu tempo, e ela te faz servo de uma população. Eu faço votos, Templeson, que você consiga alcançar e consiga se eleger para deputado, como eu estou acreditando veementemente nisso. Você vai entender na prática, quando assumir uma cadeira legislativa, você vai entender na prática que a prioridade do povo vai ter que ser também a sua prioridade. Quantas vezes a gente está almoçando, hoje aconteceu um caso similar, e alguém bate no portão e você tem que deixar seu prato para poder atender essa pessoa. Por quê? A maioria das pessoas que recorrem até você, eles não podem esperar. Eles já bateram em uma infinidade de portas e nenhuma se abriu. Aí eles têm acesso a você e falam assim, não, fulano pode fazer alguma coisa por mim. E graças a Deus que ainda tem essa credibilidade. Então a empatia, a servidão ao próximo, a entrega é que faz a vida de um político valer a pena. Cara, concordo plenamente com isso. Eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal, inclusive eu tenho até um canal específico disso. E eu digo lá que as pessoas elas querem ganhar dinheiro na vida errada. Elas querem ganhar dinheiro porque elas acham que elas são especiais. Mas você só é especial mesmo se você for especial para alguém. Então, se você quer ganhar dinheiro na sua vida, você resolva o problema das pessoas. E começa resolvendo. O dinheiro vai vir naturalmente, não preocupa. A partir do momento que você estiver resolvendo a dor das pessoas, estiver tomando conta das pessoas, as pessoas estiverem confiando em você, elas vão te escolher para poder prestar algum tipo de serviço. E as portas, a gente não abre porta pra gente, não. Quem abre a porta pra gente é o outro. Sim. E quanto mais portas para outras pessoas você abre, mais chance elas têm de abrir outras portas para você também. Isso vai gerar um efeito cascata, né? Com certeza. Ô Marcos, e quer deixar um recado para a população jordaniense e região? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade aqui, ao Janela do Vale, porque isso aqui, de fato, é um espelho grande para nós políticos, principalmente quando você quer mostrar o seu trabalho e não tem outro meio para poder fazer isso. O recado que eu deixo é que nós votemos com consciência. Nós estamos em um ano político, um ano em que nós teremos a oportunidade de escolher os nossos deputados, os nossos senadores, governadores, presidente da República, e vai ser a sua ação mais importante, que você vai escolher alguém para poder te representar para os próximos 4 anos. Você vai escolher alguém que vai trazer a solução para o seu problema de saúde, para o seu problema de educação, para o seu problema de infraestrutura, e esse cuidado eu preciso ter. Essa escolha, essa cautela, eu não tenho que votar porque o cara é meu amigo, porque o cara fala bem, ou porque o cara me deu uma cesta básica, um saco de cimento. Eu preciso entender e fazer essa introspecção. Ele me representa? Exatamente. Será que fulano me representa? Teve um dia que alguém na zona rural virou para mim e falou assim, olha, eu preciso te ouvir. E antes de eu abrir a boca, ele já mandou logo essa pedrada, porque eu não vou votar em alguém que é mais burro do que eu. Ele estava errado? Certíssimo. Estava certo. Certíssimo. Ele estava certo. Não sei se ele votou em mim, né? Mas pelo menos ele me ouviu falar. Ele me ouviu externar aquilo que eu acreditava, aquilo que eu almejava enquanto político. Mas essa visão a gente tem que ter. E esse ano é um ano primordial para isso, é um ano que nós teremos a oportunidade, se nós seremos representados por seres pensantes ou por seres defecantes. Meu irmão, muito obrigado pela visita e por me mostrar que ainda existem pessoas na política interessadas em transformar a vida da população que escolheu ele para representar, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá show. E se você assistiu até agora, curta, comenta, compartilha.